Você sabia que dentro da nossa igreja nós temos categorias de celebração? Que existem celebrações que são mais importantes que outras? Isso e muito mais nós vamos descobrir no nosso papo litúrgico de hoje. Então segue a vinheta e vem com a gente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Divino Espírito Santo que possa abrir a nossa mente e o nosso coração para bem acolher a formação deste vídeo de hoje. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, você que acompanha o nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um Papo Litúrgico. E antes mesmo de iniciar o nosso vídeo, eu já te convido a curtir esse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, comente também, dando sugestões, qualquer dúvida que você tiver, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. E se você já está inscrito, ative o sininho de notificações, porque assim o YouTube irá entender que você está interessado nestes nossos conteúdos formativos. E agora, vamos para o nosso vídeo de hoje. Dentro da nossa Igreja Católica, nós temos tipos de celebração. Uma hierarquia de celebração, onde algumas celebrações, logicamente, são mais importantes que outras. Mas, antes de tudo, nós temos que ter uma coisa em mente. Toda celebração eucarística, toda missa é importante. Toda missa, ela tem muito a acrescentar à nossa vida, principalmente à nossa vida espiritual. Nós só estamos dando este conteúdo formativo para você entender que algumas missas têm um grau de importância dentro da igreja maior que outras missas. E agora nós vamos entender quais são os graus de celebração, essa hierarquia de celebração que nós temos dentro da nossa igreja. Antes de tudo, nós temos o domingo. O domingo é o nosso dia de preceito, é o dia que nós temos que guardar para o Senhor. E por isso a celebração eucarística dominical, ela é a mais importante para todos nós. Não devemos deixar de participar da missa aos domingos. Muita gente tem o costume de preferir participar no sábado à noite, que já é a missa do domingo, para não precisar ir à igreja no domingo. A missa do sábado à noite vale para o domingo? Vale sim. Mas é muito mais importante guardarmos o dia do domingo mesmo para ir ao encontro do Senhor na Santa Missa. Não que a do sábado não valha, mas é importante estar na presença do Senhor aos domingos. Então, o primeiro é este, é o domingo, que é o dia mais importante para nós católicos. E dentro dos tipos de celebração, nós temos 3 tipos básicos de celebração dentro da nossa igreja, que são as solenidades, as festas e as memórias. E as memórias ainda se dividem em 2, que são as memórias facultativas e as memórias obrigatórias. Vamos começar com as solenidades. As solenidades elas têm um grau mais alto, que são reservados aos mistérios mais importantes da nossa fé católica, como a Páscoa, o Pentecostes, o nascimento de Jesus, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Tudo isso é muito importante para a nossa vida de católicos e por isso essas festas, essas solenidades são celebradas como tal. E o que nós celebramos nas solenidades? Bom, como eu disse, os principais mistérios da nossa fé católica, também os principais títulos de nosso Senhor Jesus Cristo, como Cristo Rei, Sagrado Coração de Jesus, alguns santos de particular importância para a história da salvação, como São José, que é o pai adotivo de Jesus, São João Batista na celebração do seu nascimento, onde nós temos João como o precursor de Jesus, os apóstolos São Pedro e São Paulo, são santos de particular importância para a nossa história de salvação. São celebrados como solenidades. E alguns fatos da vida da Virgem Maria Santíssima, como a sua Imaculada Conceição, a sua assunção ao céu, são celebradas como solenidades. E como é que são celebradas as solenidades? A solenidade ela é celebrada como um domingo. E o que isso significa? São 3 leituras, a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho. Ela tem orações próprias, e essas orações são as antífonas, tanto de entrada quanto de comunhão.
a oração da coleta, que é a primeira oração, a oração do dia, a oração sobre as oferendas, a oração depois da comunhão, e algumas delas também têm prefácio próprio dentro da oração eucarística. E isso caracteriza como solenidade. As leituras, elas são leituras próprias para a solenidade que se celebra, e não a leitura ordinária do dia. Quando essas solenidades elas caem num domingo, se celebra a solenidade e não a liturgia do domingo. Isso no tempo de Natal e no tempo comum. Quando a solenidade ela cai num domingo, dentro do Advento, dentro da Quaresma ou dentro do tempo pascal, ela é celebrada no domingo seguinte. Por exemplo, se a solenidade, vamos supor, de São José, dia 19 de março desce num domingo, dentro da Quaresma, nós celebraríamos o domingo, dia 19, e no dia 20 nós celebraríamos São José. Da mesma forma, se, por exemplo, Imaculada Conceição de Maria cai o dia 8 de dezembro num domingo dentro do Advento, nós celebramos o domingo e a Imaculada Conceição de Maria na segunda-feira, e, logicamente, então cairia no dia 9 de dezembro. Agora, se a solenidade cair dentro da Semana Santa, nós só vamos celebrar essa solenidade na primeira segunda-feira depois da oitava da Páscoa, porque vai decorrer toda a Semana Santa, do domingo de Ramos até o Sábado Santo. Chegará o domingo de Páscoa, nós não podemos celebrar essa solenidade aqui no domingo de Páscoa, logicamente, porque já é outra solenidade. E nós sabemos que quando entramos no domingo da Páscoa, os 8 dias seguintes são a oitava da Páscoa, onde se celebram essa semana inteira como se ela fosse o mesmo domingo. Então vai passar a Semana Santa, a solenidade do domingo de Páscoa, a oitava da Páscoa até o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Misericórdia, e na segunda-feira da segunda semana da Páscoa é que nós celebraríamos essa solenidade. Um exemplo, dia 25 de março, dia da Anunciação do Senhor. Vamos supor que cai num domingo, domingo de Ramos. Se domingo de Ramos é 25 de março, então nós vamos passar a Semana Santa inteira, passar o domingo de Páscoa, a Semana da Páscoa inteira, e depois ali tem mais um domingo, que é o segundo domingo da Páscoa, e ali naquela segunda-feira, depois do segundo domingo da Páscoa, que seria celebrado, então, a Anunciação do Senhor, que é como se fosse, então, dia 9 de abril, que seria feito assim caso o domingo de Ramos fosse 25 de março. Então, essa é a forma de se celebrar uma solenidade, como se fosse um domingo, e ela substitui o domingo no tempo de Natal e no tempo comum, no tempo da Quaresma e do Advento. É na segunda-feira após o domingo em que ela cai, e se cair na Semana Santa só vai ser celebrada na primeira segunda-feira após o segundo domingo da Páscoa. Depois nós temos o segundo grau, que são as festas. E o que nós celebramos nas festas? Algum mistério ou título de Jesus ou Nossa Senhora, alguns santos relevantes como os apóstolos ou evangelistas, e também alguns santos de importância histórica, como São Lourenço, Santa Maria Madalena. E como é que nós celebramos as festas? As festas elas têm orações próprias, como a oração da coleta, a oração sobre as oferendas e após a comunhão. A missa, no entanto, ela, quando cai na semana, missas feriais, elas têm apenas as duas leituras, a primeira leitura e o Evangelho, e se canta o hino de louvor nessa celebração. Não se tem necessidade de rezar o credo quando é festa, apenas quando é solenidade. Quando essas festas são dedicadas a Jesus, como, por exemplo, a exaltação da Santa Cruz, e ela cai no domingo, se tem as 3 leituras, primeira leitura, segunda leitura e Evangelho, reza-se o hino de louvor e o credo, e as orações são próprias. Agora, se for alguma outra festa que seja de Nossa Senhora ou de algum outro santo, e cair no domingo, a festa é omitida e se celebra o domingo, e não há necessidade de se celebrar essa festa na segunda-feira. Ou seja, a solenidade a gente adia para a segunda-feira. As festas são sobrepostas pelo domingo. E nós temos também o terceiro grau, que são as memórias, que nós celebramos então os santos em geral, ou alguns aspectos de Jesus ou Nossa Senhora, como por exemplo o Santíssimo Nome de Jesus, como o Imaculado Coração de Maria, são celebrados como memória. E tem as memórias facultativas, que é o caso do Santíssimo Nome de Jesus, e as memórias obrigatórias. Liturgicamente não há diferença entre
memória facultativa e memória obrigatória. A única diferença é a seguinte: se cair no domingo, as duas não são celebradas, mas se cair numa missa ferial, numa missa de semana, a memória facultativa, o sacerdote escolhe se ele vai rezar a missa daquela memória ou não. Se for uma memória obrigatória, então ele celebra aquela memória. E ela tem apenas a oração de coleta própria, que é a primeira oração, a oração do dia, o oremos da missa. Tem apenas esta oração que é própria, ou seja, as leituras seguem as mesmas leituras do dia, oração sobre as oferendas e após a comunhão são as mesmas do dia, as antífonas. As leituras só mudam em um caso, de santos que são citados na Sagrada Escritura, como, por exemplo, Santa Maria Madalena, São Barnabé. Então, faz-se a leitura onde este santo é citado e o Evangelho segue como o Evangelho do dia. Então, são esses os tipos de celebração dentro da nossa igreja: memórias, festas e solenidades. Mas existem também ainda algumas variações geográficas. O que isso significa? Que em alguns lugares, determinado santo é celebrado como solenidade e em outros lugares é apenas uma memória ou uma festa. Como, por exemplo, na Europa, São Bento é celebrado como solenidade, porque ele é padroeiro da Europa, é um dos padroeiros do continente europeu. Então, toda a Europa celebra São Bento como solenidade, com 3 leituras, com glória, com credo, com oração, orações próprias, e assim é celebrado na Europa. No Brasil, São Bento é celebrado como uma memória, então ele tem a oração do dia própria, apenas isso. Outro exemplo, Nossa Senhora Aparecida. No Brasil, nós celebramos Nossa Senhora Aparecida como solenidade, porque é a padroeira do Brasil. Então são 3 leituras, primeira, segunda leitura, Evangelho, orações próprias, prefácio próprio. Então é tudo celebrado como solenidade. Agora, em outras localidades, como vamos usar o mesmo exemplo da Europa, é celebrado apenas como uma memória a um título de Nossa Senhora. Então existem essas variações geográficas e também algumas variações de dia. O que isso significa? Algumas, propriamente até solenidades, em alguns lugares do mundo, elas podem ser movidas de dia. Como, por exemplo, no Brasil, a Epifania do Senhor. O dia da festa dos Santos Reis, da Epifania, é no dia 6 de janeiro. Mas no Brasil, nós celebramos a Epifania quando o dia 6 não cai no domingo, nós celebramos no domingo seguinte ao dia 6 e não no dia 6. Da mesma forma que no Brasil, nós celebramos Corpus Christi na quinta-feira, que é o dia de Corpus Christi, que como é uma data móvel, nós não podemos citar aqui uma data fixa. Então, na quinta-feira que se celebra o Corpus Christi é o mesmo dia que nós celebramos no Brasil. Na Itália, no entanto, excetuando a cidade do Vaticano, mas em todo o resto da Itália, a festa de Corpus Christi é celebrada no domingo seguinte ao dia de Corpus Christi e não na quinta-feira. Então existem essas variações que são permitidas pela Santa Sé. E assim nós vamos chegando ao final de mais esse vídeo. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido um pouco sobre as nossas celebrações. Já vai deixando o seu like aqui no nosso vídeo. Não se esqueça de compartilhar e também de se inscrever no canal para que esse nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. E assim chegamos ao fim desse vídeo e até o nosso próximo vídeo com a graça de Deus.